Atendendo aí alguns pedidos que eu recebi, eu achei muito interessante a iniciativa de fazer um vídeo aí com um tema bem atual, uma pessoa muito marcante aí do século XX, e a história perdeu recentemente. Vamos falar no vídeo de hoje sobre a biografia de Fidel Castro, um homem que, através do seu feito, da sua história, do seu legado, divide opiniões. Eu sou Alan Galderize e você está na Zona da História. Seja muito bem-vindo. Fidel Alejandro Castro Cruz, ou simplesmente o Fidel Castro, nasceu no dia 13 de agosto do ano de 1926, lá na pequena ilha de Cuba, onde ele então cresceu, estudou e se formou e governou o país por quase meio século. Fidel Castro, ainda aos 13 anos de idade, já mostrava que tinha espírito revolucionário. Ainda tão jovem, com essa pouca idade, ele organizou uma greve de funcionários do seu próprio pai. O seu pai era um latifundiário da região, ou seja, era considerado um homem rico para a população de Cuba, em relação aos demais. E ele já era indignado, já era assim, achava tudo aquilo injusto, o fato de viver no luxo e na riqueza, enquanto muitos de seus amigos e até funcionários de seu pai, não. Tinha uma vida mais pobre, poucos recursos, moradia não era muito segura, viviam realmente na pobreza. Isso o deixava bem indignado, e foi assim que ele começou a montar as suas ideias. Fidel Castro se formou em Direito em Havana, capital de Cuba, e mais tarde conheceu então a ideologia marxista, ou seja, conheceu o socialismo de Karl Marx. Nos anos 50, então, Cuba se afundou numa ditadura, formada por até então o governo de Fulgêncio Batista. Era um ditador aí muito cruel, oprimia pessoas e perseguia, enfim, era algo muito complicado. E Fidel Castro queria botar esse governo abaixo e dar uma nova qualidade de vida para a população. Foi então que, ainda nos anos 50, Fidel Castro montou um grupo junto com seu irmão Raul Castro e o até então bem conhecido, o revolucionário Ernesto Che Guevara. Eles se juntaram, foram até Havana, capital de Cuba, e com um grupo de guerrilha eles derrubaram o governo de Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista foge e a partir daí Fidel Castro assume o poder como primeiro-ministro. Começou então a perseguir e fuzilar pessoas que eram ligadas ao antigo governo e propôs novas mudanças para o país. Algumas ele cumpriu e outras não. Ele prometeu eleições diretas, ou seja, permitiu que a população votasse, mas isso nunca aconteceu. E, segundo ele, tempos mais tarde, ele entendeu que fazer essa rivalidade partidária no país poderia prejudicar a ordem, a manutenção da ordem. Acabou que ele proibiu isso, assumiu o governo diretamente, assim, absolutamente. Por outro lado, ele conseguiu trazer boa qualidade de vida para a população, de uma certa forma. Educação, saúde, enfim, muitos benefícios a população acabou recebendo. E isso fez com que Fidel Castro fosse muito bem recebido pela população. A população passou a considerar muito Fidel Castro por causa dessas medidas. Nos anos 70, ele então passa de primeiro-ministro para presidente mesmo, ou seja, passa a governar o país diretamente. Na época, então, logo de início, quando ele assumiu, fez a Revolução Cubana, que foi aquela deposição de Fulgêncio Batista, em 1959, a partir do momento que ele assume o país e declara Cuba como um estado socialista, os americanos que até então eram parceiros econômicos de Cuba se retiram do país, fecha a embaixada e proíbe que empresas americanas investam em Cuba.
Apesar da pequena ilha ficar apenas a 150 quilômetros da Flórida, o país ficou praticamente isolado. Ao se declarar socialista, eles conseguiram então o apoio da União Soviética. Pessoal, vamos lembrar o seguinte, na época estava rolando a Guerra Fria. A União Soviética era inimiga dos Estados Unidos nessa Guerra Fria. Os Estados Unidos então fez uma tentativa para derrubar o Fidel Castro do poder, mas a tentativa não deu certo. Em resposta, aconteceu um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. A União Soviética instalou mísseis na ilha de Cuba apontados para os Estados Unidos. E os Estados Unidos então colocou navios da Marinha Americana em volta da ilha. Estava tudo pronto para iniciar um ataque e a partir dali uma guerra nuclear entre União Soviética e Estados Unidos. Só que então, o até então presidente John Kennedy dos Estados Unidos prometeu que retiraria os navios da ilha, contando que a União Soviética removesse os mísseis. O acordo foi cumprido, os Estados Unidos também tirou suas armas da base militar da Turquia. Depois disso, a coisa não mudou. O embargo econômico, ou seja, essas proibições de investir em Cuba e vender seus produtos e serviços para os cubanos, continuou. O Fidel Castro, ao declarar o país como socialista, tornou empresas privadas e estatais e proibiu a prática do comércio. Ou seja, a partir de agora, a pessoa não pode abrir seu próprio negócio, todo mundo trabalha em prol do governo. E o país se tornou socialista. Por incrível que pareça, galera, o país também foi considerado um estado ateu por Fidel Castro. Isso porque ele também exercia aí essa ideologia ateísta. Grande detalhe também é que Fidel Castro, então, manteve o país isolado por décadas, governando o país. Mas, na década de 1990, o socialismo acaba, a União Soviética se desfaz, o muro de Berlim cai, e os parceiros econômicos no exterior que Cuba tinha, que era a antiga União Soviética e a Alemanha Oriental, deixam de existir. Com isso, o presidente resolveu tomar uma medida que até então ia meio que contra os seus princípios. Abriu o país para a recepção de turistas e permitiu que algumas pessoas, com autorização do governo, obviamente, abrissem seus próprios negócios, principalmente na área de alimentação, no caso restaurante, bares, lanchonetes, e também no ramo de hotelaria, seria no caso hotéis, pousadas e pensões, por aí vai. Tudo isso com um valor agregado ao turismo, prática que estava iniciando no país. Pessoal, o país ficou tão isolado que os carros que circulam nas cidades lá até hoje são os mesmos dos anos 50 ainda. E o mais difícil de tudo é que até peças de reposição para manutenção desses carros não tem como se obter, porque não tem como eles comprar de fora. A vida complicada, mesmo com a vida complicada dos cubanos, e ainda com grande parte da população pobre e o salário mínimo muito baixo, ainda há quem apoie a atitude de Fidel Castro, ainda há quem defenda o governo do Fidel Castro. A relação com o Brasil ocorreu da seguinte forma: durante a ditadura militar, o país também se manteve distante dos cubanos. Na época, aqui no Brasil, havia a ditadura militar, e com isso, então, como os cubanos eram socialistas, o governo do Brasil, na época que era formado pelos militares, perseguiam os comunistas e estavam recebendo o apoio dos Estados Unidos. Com isso, as relações entre Cuba e Brasil se mantiveram aí por muito tempo distantes. Porém, isso foi se aproximando a partir de 1986 com a redemocratização do Brasil. Atualmente, o governo do Brasil com o governo de Cuba tem uma relação ainda muito mais próxima. Recentemente, nos governos de Lula e Dilma, principalmente então no governo de Dilma, recentemente, o programa Mais Médicos trouxe 11 mil profissionais da medicina
para o Brasil, para trabalhar nas regiões mais remotas, onde a dificuldade de obter profissionais nessa área é mais difícil. Houve também a construção do Porto de Mariel, em Cuba, que atualmente está sendo investigado pelo Ministério Público. A obra foi construída pela Odebrecht. Com os Estados Unidos, a relação também começou a se aproximar. Recentemente, ainda esse ano, a família de Barack Obama, no caso o presidente atual americano com sua família, esteve na ilha visitando o país e propôs então um acordo junto com com Raul Castro, que é o atual presidente. O país recebeu então a embaixada americana de volta, mas mesmo assim algumas características lá do antigo embargo econômico continuam. O país continua, os Estados Unidos ainda continuam fechados para investir na pequena ilha de Cuba. Na década de 2000, Fidel Castro começou a apresentar problemas de saúde e em 2008 ele acabou passando o poder para o seu irmão, Raul Castro. Apesar de ser ateu, ele era amigo de 3 papas, o João Paulo II, Bento XVI e o atual Papa Francisco. O Papa Francisco esse foi exatamente quem iniciou aí o processo de reaproximação dos Estados Unidos com a ilha de Cuba. Fidel Castro acabou falecendo então na noite de 25 de novembro de 2016. O anúncio foi feito na TV estatal de Cuba pelo atual presidente Raul Castro. E certamente se você estivesse vendo esse vídeo aí no futuro, eu posso dizer agora, no meu tempo, que isso ocorreu na semana passada. E ele ainda está sendo homenageado no país, ainda está havendo clima de luto na ilha, porém, alguns comemoram isso. Eles acham que isso pode trazer uma melhoria para o país. É verdade que as coisas estavam começando a melhorar para Cuba, porém, atualmente, o presidente eleito Donald Trump apresenta uma ideia um pouco contrária à que Barack Obama vinha desenvolvendo. O presidente eleito, Donald Trump, define Fidel Castro como um ditador brutal. Ou seja, isso nos leva a entender que possivelmente a aproximação de Estados Unidos com Cuba ainda está um pouquinho distante. Bom, o que vai acontecer no futuro, só o tempo mesmo é quem vai dizer. E os futuros fatos históricos. Então, pessoal, é isso. Pedido atendido. Obrigado aí por quem deu a sugestão. Fidel Castro, um tema bem atual, bem recorrente por causa da sua morte. Isso realmente eu achei muito legal a iniciativa de fazer um vídeo com esse tema. Se você gostou, deixe o seu like. Comente aí o que você gostaria que fosse falado aqui em outros vídeos, qual outra personalidade você gostaria que eu trouxesse. Compartilhe também para que esse canal cresça. Se inscreva para a gente fazer a Zona da História crescer. Então é isso. Estamos juntos. Até a próxima. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima.